Na última aula, nós falamos sobre a questão do nascimento, das religiões, porque estamos tratando dos 10 mandamentos. E os primeiros mandamentos, que constam lá no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, os primeiros mandamentos, eles tratam justamente sobre a excelência de Deus e a ordem do Senhor para adorá-lo como o único Senhor, né? E dentro dessa dinâmica, nós temos que tratar sobre o nascimento da idolatria, sobre por que Deus ele dá uma ordem dessas. O que aconteceu em termos de rebeldia do povo para que o Senhor tivesse que inserir um mandamento ordenando a que adorassem apenas a Ele. Então nós vimos isso na última aula pela transmissão lá na plataforma do Instagram. Mas, como algumas pessoas disseram que tiveram dificuldades para assistir aquela aula, outras nos narraram que o Instagram, por diversas vezes, falhou. Então, nós achamos por bem, sentimos no nosso coração, da parte de Deus, de transmitir novamente essa aula, da gente ministrar essa aula para vocês, logicamente com algumas alterações, até porque nós estamos na lição de número 2, que trata justamente sobre existe somente um Deus, e a lição posterior, ela continua na mesma linha, que é a lição 3, que ela diz, não se metam com os ídolos. Então a gente vai fazer aí uma conexão com essas duas lições, para trazer para vocês aí a informação necessária, amém? Então vamos orar para dar início a essa aula, amém, meus amados irmãos? Porque devemos entregar esse trabalho nas mãos do Senhor, porque é Ele o dono da obra, amém? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade, Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está conosco aqui pelo YouTube, Senhor. Meu Pai, eu te peço que abençoe este trabalho agora, Senhor. Que o Senhor tome a frente, meu Deus. Que o Senhor, meu Pai, repreenda toda resistência, Pai, que tenta bloquear a glorificação do Teu nome através do ensino da palavra. Meu Deus, eu te peço que conceda sabedoria a todos nós, para que juntos possamos, Pai, crescer na graça, crescer no conhecimento, Senhor, em nome de Jesus. Abençoando a cada irmão, Pai, para que o Teu nome seja em tudo adorado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus por tudo. Meus amados irmãos, nós vimos no início dessa lição, nos 10 mandamentos da lei do Senhor, que o Senhor Deus, ele estabelece uma aliança baseada em responsabilidades, né? Nós devemos entender que quando uma lei ela é promulgada, e isso já nasce no coração de Deus, essa lei ela tem direitos, mas também ela tem deveres. É uma aliança estabelecida entre Deus e o seu povo. E essa lei de Deus, ela não é uma lei má, ela não é uma lei que veio dificultar a vida do homem, pelo contrário, ela é uma lei para facilitar a vida do homem, tendo em vista que a palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus ela é melhor do que a nossa, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Essa lei de Deus ela veio para, acima de todas as coisas, estar em no coração do homem, para que o homem possa viver em harmonia com o seu Criador e com os demais irmãos na face da terra. E nós vimos também que Jesus, ele quando veio falando acerca da lei, ele não revoga a lei. Pelo contrário, Jesus diz, eu vim cumprir a lei. E esse cumprimento de Jesus, ele vai trazer um conteúdo mais profundo acerca dessa lei. Eu já quero começar agora com essa leitura que está na televisão. Espero que você consiga ler comigo aí, que encontra-se lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 2. A partir do versículo 2, que diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira
e quarta geração daqueles que me odeiam. Eu queria agora que nós lêssemos a primeira carta aos Coríntios, 10, a partir do versículo 18, que na mesma linha o apóstolo Paulo, ele vai confirmando essa passagem da lei, que diz assim: vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? O próximo. Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, só até aí. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele também tem a preocupação acerca da idolatria no meio do povo de Deus. E o Senhor, quando institui essa lei, e depois com a vinda de Jesus, ele não tem a pretensão de mudar esse entendimento. Pelo contrário, Jesus ele traz algo mais profundo. Jesus ele vem revelar o espírito da lei. Ele não veio para revogar a lei. O Senhor Jesus mesmo, ele revelava algo do gênero, quando a lei dizia, não matarás. Aí Jesus dizia, é algo mais profundo. Eu digo para vocês que vai além disso. Aquele que se encolarizar com seu irmão, ele já está entregue em juízo. Porque muitas vezes a gente não mata literalmente. A maioria de nós não. Não cometemos esse assassinato literal. Mas as brigas entre irmãos, às vezes elas nos dizem que é um homicídio emocional. Às vezes a gente mata alguém no nosso coração. Às vezes a gente mata a fé de uma pessoa com uma palavra mal falada, mal colocada. Então Jesus, ele veio trazendo essa informação. Da mesma forma, Jesus disse assim, amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. Isso está escrito na lei, mas eu digo para vocês que é algo mais profundo. Eu digo para vocês, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então Jesus ele veio trazendo uma outra linha, uma linha mais profunda do amor de Deus. Tanto isso é verdade que Jesus ele diz, olha, se você amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento e amar ao próximo como a ti mesmo, disso daí você vai conseguir cumprir toda a lei, porque você vai estar cumprindo o máximo da lei, os 2 maiores mandamentos. Glória a Jesus por tudo. Mas também precisamos entender, já falamos sobre isso aqui, que falar da lei, hoje em dia, no meio do cristianismo atual, não é? É um pouco espinhoso, porque às vezes as pessoas falam, é legalismo, isso é religiosidade, mas quando na verdade não. A gente quando fala da lei, a gente não quer entrar ou trazer o conceito do judaísmo para a nossa realidade. Porque eu disse aqui antes e venho frisar novamente, nós entramos na história de Israel não para fazer parte dela, mas para trazermos a vontade de Deus para a humanidade. O que o Senhor queria com a implantação do Estado de Israel, para depois vir na nova aliança com Jesus Cristo e nós entendermos o Antigo Testamento para que a gente venha aplicá-lo de uma forma correta no Novo Testamento. Amém? É isso que nós falamos por aqui. E nós precisamos também, para entrar na nossa que fala sobre a adoração ao único Deus e também a reprovação do Senhor acerca dos ídolos, acerca da idolatria, nós precisamos voltar um pouquinho e analisar ali o período de Gênesis capítulo 3. A gente percebe que o homem cai em Gênesis capítulo 3 e em Gênesis capítulo 6 nós temos ali um Deus aborrecido com a humanidade. Depois da queda do homem, uma intervenção violenta no curso da humanidade aconteceu pelo próprio Senhor, trazendo até nós isso. Eu gostaria de ler agora com vocês Gênesis capítulo 6, versículo 6, para que a gente venha entender um detalhe nas Sagradas Escrituras que muitas vezes é contestado por algumas pessoas. Diz assim, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem,
sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Olha só, nessa passagem aí, a gente está vendo uma informação de que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas aí a gente, quando lê, lá em Números capítulo 23, 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Parece que a Bíblia ela está se contradizendo, né? Porque num livro diz que Deus se arrependeu, e no outro, Números 23, 19, diz que Deus não se arrepende. Mas, na verdade, o arrependimento que está falando lá em Números é um arrependimento como o nosso. É aquele arrependimento que tem que gerar metanoia, que tem que gerar mudança de mente, mudança de caráter. E esse arrependimento de Gênesis capítulo 6 não é isso que vai trazer. Aqui a gente tem que entender a origem da palavra. A palavra aqui, arrependimento, ela vem do hebraico Naham. E esse hebraico Naham, ele diz que Deus, ali, ele não traz uma mudança no seu ser. Esse arrependimento não traz uma mudança no seu ser. Na verdade, o arrependimento que está aí em Gênesis capítulo 6 é retratando uma tristeza profunda de Deus de ter que entrar em juízo contra o homem, em decorrência das suas ações. Então, é esse tipo de arrependimento que nós vemos em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, ele vai nos mostrar, meus amados irmãos, eu gostaria que voltasse um pouquinho no versículo 1 desse capítulo aí, uma passagem um pouco também controversa, que é necessário também a gente analisar agora e falamos na última aula. Diz aí, ó: aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus, pode parar aí, que os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Olha só, aí está tendo uma diferença. O mesmo versículo, ele está trazendo um contraponto. Alguém é filho de Deus e alguém é filho dos homens. Então, existe duas classes de pessoas aí na Terra, informado em Gênesis 6, 2. Nós aqui trouxemos na última aula e vamos trazer agora. Existem três interpretações para isso. E eu tenho que falar para você as três, porque eu não posso trazer o que eu acho. Eu tenho que dizer aqui é ensinado hoje para que a gente venha a compreender e cada um tomar as suas conclusões. A primeira interpretação que diz acerca disso, diz que esses filhos de Deus, eles eram reis, eles eram governantes, eles eram pessoas poderosas na terra e que essas pessoas se envolveram com pessoas de classe menores, economicamente falando, de poder aquisitivo, poder social menor, que eram pessoas plebeias, usando esse termo, comparando com a realeza. Então, eles se envolveram com aquelas pessoas e não poderia acontecer isso. Em decorrência disso, também nasceu a poligamia, que era o envolvimento de várias mulheres com o rei, com o governante. E isso desagradou ao coração de Deus. Existem algumas críticas com relação a essa interpretação, porque diz que em nenhum momento a Bíblia retrata os reis e governantes como os filhos de Deus. Em nenhum momento você vai ver isso na Bíblia. E o outro contraponto é que não poderia-se casar crentes com não crentes, né? Pessoas que eram de Deus com pessoas que não eram de Deus. A Bíblia ela não permite esse tipo de casamento. E eu quero trazer aqui uma informação, abrir um parênteses, porque na última aula eu não disse isso, e é importante dizer, tá? Você é cristão e você é casado com uma pessoa que não é cristã, a Bíblia não está dizendo para você separar, não, tá? Não é isso que eu quero trazer para você. Continue e creia naquela palavra que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém? Mas o que a Bíblia orienta é, se você é cristão e você ainda não é casado, aí você tem que buscar uma pessoa que professa a mesma fé. Uma pessoa que também creia em Cristo, para que você não traga problemas para você, para que você depois não venha trazer problemas maiores e consequências ali que venham a gerar complicações na sua vida conjugal.
Amém? É isso que nós queremos trazer. A segunda linha que diz é a descendência de Sete, que é um outro filho que Adão, da genealogia de Adão, que, segundo essa interpretação, é uma descendência santa, uma descendência de pessoas que ainda estavam na adoração ao único Deus. E a segunda, essas filhas dos homens, seriam a descendência de Caim, que é a descendência daqueles que se afastaram do Senhor. Lembra da história que Caim matou Abel? Então, seria a descendência de Caim, daqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor, que se tornaram desobedientes, e ali eles se envolveram entre si e trouxeram maldição para a terra. Não era a vontade de Deus. É a segunda linha de interpretação. E daí nasceu o pecado. Nesse momento, que o pecado já tinha nascido com a queda do homem. Mas aqui o pecado foi multiplicado na terra. Mas temos uma terceira linha, que a terceira linha diz que esses filhos de Deus aqui seriam anjos caídos, ou seja, demônios, que teriam se materializado e teriam ali coabitado com as filhas dos homens, que seriam mulheres. É uma terceira linha que também é aceita nos dias atuais. Na verdade, a segunda linha, a linha anterior, com essa terceira, são as mais aceitas. Por quê? Porque vem da palavra primitiva. Eu já quero mostrar aqui, eu já tinha falado ali de arrependimento. Temos essa Bíblia daqui, que é a Bíblia palavra-chave, tá? Que de hebraico, grego, que eu sugeri na última aula. Então, irmãos, estávamos falando dessa terceira interpretação, que vem justamente da origem da palavra, que é Belai Elohim, que essa origem diz que Bel são filhos e Elohim são deuses. Aí quando você faz essa junção, dá filhos de deuses, né? Porque Elohim seria o plural de Elohá, que é Deus no singular. Então, é uma interpretação. Para termos aqui a conclusão de que esses sejam anjos caídos, realmente, como da filhos de Deus, que coabitaram com as humanas. E essa mesma expressão também está no livro de Jó. A origem da palavra também é a mesma, quando diz lá que Deus se reuniu, veio Satanás na reunião e acusou Jó diante de Deus. É a mesma também origem, que é Belai Elohim. A mesma origem também da palavra. Então, a conclusão que temos. Ah, pastor, mas isso é possível ter acontecido? É, porque nós vamos ver isso no livro de Gênesis 19, quando os anjos foram resgatar a Ló e a sua família ali em Sodoma e Gomorra. A Bíblia ela vai dizer que aquela população corrompida da cidade de Sodoma e Gomorra, elas ali queriam pegar aqueles anjos. Elas queriam ali ter relações ilícitas com aqueles anjos. Está lá, escrito na palavra. Então, se chega a um ponto em que os seres humanos ali, eles tentam fazer esse tipo de situação, a gente pode concluir que anteriormente também tenha acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por conta disso, Deus, ele se irou e ele viu que a maldade do homem tinha se multiplicado, não é? Ele manda o dilúvio, a gente conhece a história do dilúvio, não é? Entra na arca com a sua família e, posteriormente ao dilúvio, se inicia uma nova etapa da humanidade. Depois desse juízo de Deus, se inicia uma nova etapa da humanidade. Noé, ele tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Daí vem nações, daí vem os reinos, daí vem toda a raça humana. Nós vamos ver aqui a descendência de um desses 3 filhos, de Cã. Um homem chamado Nimrod. Está aí. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Passa o próximo versículo, por favor. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O próximo. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. O próximo. Desta mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive, Reobote e Calá. Próximo. E Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Olha só, irmãos. A Bíblia ela vai elencando uma genealogia, falando dos filhos de Noé.
Aí chega nesse cidadão chamado Nimrod, e ela dá ali toda uma ênfase sobre ele. E ela vai dizendo que além dele ser poderoso, além dele ter alguns atributos, Nimrod, ele é o fundador de pelo menos 8 cidades. A gente vê aí a Bíblia dizendo isso. Ele é o fundador de 8 cidades. A ordem de Deus pós-dilúvio era: vocês saiam pela terra e povoem a terra. Saiam pela terra e se multipliquem. Cresçam novamente. Façam sociedades, povos, de forma dissipada. Era a ordem de Deus sobre a humanidade. Mas o que acontece aqui? Eles decidem não obedecer. Eles decidem ficar juntos e juntos crescerem da forma que eles achavam conveniente. Não é? A primeira desobediência da humanidade pós-dilúvio, que a gente vê aí em cima dessas pessoas. Aí o que acontece? A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 11 que há a construção de uma torre chamada Babel. Aqui, meus amados irmãos, é o primeiro grande centro da idolatria que vai ser nascido, que vai ser gerado. E Nimrod, ele estava diretamente envolvido nessa construção. Embora a Bíblia não diga isso diretamente, e eu quero aqui já trazer essa informação para vocês. Nesse estudo que nós vamos falar, que nós estamos falando sobre idolatria, sobre nascimento de religiões, todo o tipo de situação que envolve esse sistema, não necessariamente a gente traz informações explicadas ali detalhadamente na Bíblia. A Bíblia ela vai nos dando apontamentos. Por quê? Porque não é o fator principal da Bíblia e a vontade de Deus principal de nos ensinar a história. Não é isso. O que Deus nos quer, principalmente através da Bíblia, é nos trazer vida. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, o objetivo primais do Senhor é nos trazer vida. Mas a gente, em conexão com a Bíblia, sempre em harmonia com ela, porque a própria Bíblia, ela vai dizer que tudo que for contrário a ela, que seja anátema, que a gente não absorva. Em consonância com ela, em harmonia com ela, a gente pode sim pesquisar estudos fidedignos, a gente pode trazer, sim, estudos arqueológicos, históricos, coisas que estejam firmadas sem nenhuma invenção, para a gente tentar compreender os versículos da Bíblia e ali fazer uma conexão junto com a história e tentar entender o que realmente aconteceu. Nós vamos ver que esse Nimrod, ele estava diretamente ligado à construção dessa torre de Babel. E eu vejo isso aqui, ó, já mostro para vocês esse livro daqui. História dos Hebreus. Flávio José, ele vivia naquele tempo. E ele era um historiador e ele escreveu a história do seu próprio povo. É um livro fidedigno, um livro muito conceituado em termos de historicidade e aceito. Flávio José, inclusive, ele vai narrar sobre Jesus, embora ele não aceitasse. Mas ele vai falar que existia um homem chamado Jesus, que os seus discípulos o chamavam de Cristo, e que esse homem ressuscitou dos mortos. Ele vai falar acerca de Jesus nesse livro dele. É muito interessante isso, é uma confirmação histórica da veracidade dos evangelhos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele também vai trazer aqui sobre essa pessoa, Nimrod. Ele fala que Nimrod era um construtor. Nimrod, ele era um governante. E o que Nimrod, na verdade, queria aqui? Nimrod, ele queria unificar todo o mal que já tinha nascido na terra. Lembra que eu falei que o mal ele tinha acabado de nascer com a desobediência? Quando nasce esse mal com a desobediência, ali começa a ser gerado já um tipo de idolatria na terra. Então, o que Nimrod ele tenta fazer, já que ele era fundador dessas cidades? Ele tenta unificar todo esse sistema na implantação de uma torre de Babel. Essa torre, meus amados irmãos, elas eram conhecidas como zigurates. Se você for pesquisar na internet esse nome, zigurate, você vai ver muitas imagens, inclusive tem um deles que já foi escavado lá em Ur, que é a terra de Abraão, e ele está intacto, irmão. Dá para ver as imagens arqueológicas, é muito interessante. E esses zigurates eram torres piramidais, que elas eram construídas, daqui a pouco a gente mostra aqui uma foto, uma ilustração. Torres piramidais que eram construídas e elas tinham vários pavimentos.
E nesses pavimentos ali tinham serviços, rituais religiosos, espirituais. E Nimrod, ele tenta globalizar aquela situação. Na verdade, Nimrod é um tipo de anticristo. Ele já é um tipo de anticristo. Por quê? Ele tenta ali unificar a todos através da sua vontade, do seu querer, e que todos ali englobassem as suas adorações pagãs, que já tinha acabado de nascer, para, através dele, em união, adorar exatamente o que ele queria. Louvado seja o nome do Senhor. E Nimrod, ele tenta fazer isso. A gente vai ver que a Bíblia ela vai narrar sobre Nimrod aí, e Nimrod, ele é uma pessoa tão simbólica para o paganismo, que no livro de Miqueias, aqui também a gente vai ver a informação dele. Bota Miqueias, por favor. Miqueias 5:6. Miqueias 5:6 vai trazer essa informação. Essa torre de Babel, e Babel significa confusão. Ela foi construída, essa torre, e Deus ele vê lá de cima e fala: ei, olha o que o homem está fazendo. Desçamos e confundamos a sua voz. Desçamos e confundamos a sua linguagem, para que eles não vos entendam. Porque ali eles estavam querendo justamente unificar toda aquela idolatria, todo aquele erro. E Deus, quando ele condena Nimrod, ele vai narrando sobre essa condenação no decorrer da Bíblia. Em Miqueias capítulo 5, 6, ele diz ali, ó: esses consumirão a terra da Síria. Quem fundou a Síria foi Nimrod. A espada. E a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Síria quando vier a nossa terra, quando calçar os nossos termos. Só até aí. Então a gente vê que Deus ele já condena a imagem de Nimrod. Nimrod, quando ele constrói essa torre, ela servia para a unificação, ele era um estadista, unificação social, ele queria ter o poder governamental sobre aquelas pessoas, mas acima dessas coisas também, ali era um portal de adoração, meus amados irmãos, para falsas divindades. Ali se inicia uma conexão de adoração a espíritos, a demônios. Era um portal. Por que eu falo isso? Porque Babel significa confusão, que vem justamente da multiplicação de idiomas que Deus inseriu para acabar com aquela multiplicação que a gente vê em Gênesis capítulo 11. Mas também Babel significa, na linguagem dos caldeus, a linguagem original, significa porta do céu. Significa porta do céu. Quando Nimrod ele constrói essa torre de Babel, ali há essa variedade de línguas como uma punição de Deus. E Nimrod, quando constrói essa torre de Babel, o interesse dele, além de unificar os governos, além de ter a adoração a falsos deuses, também era escapar da ira de Deus se Deus novamente mandasse um dilúvio, porque eles estariam em lugares altos. Na concepção, no entendimento deles, eles poderiam escapar da ira de Deus. Olha só que eles tinham consciência que estavam sendo desobedientes à ordem de Deus. Eles tinham essa consciência. Então, Babel foi, na verdade, uma rebelião. Foi uma rebelião contra a vontade do único Deus, do Deus vivo, do Jeová Sabaoth, do Yahvé, do único Deus que tinha a adoração. A gente precisa compreender que o mundo, mesmo com a queda de Adão e Eva, e depois com Noé, depois com o dilúvio, o mundo, ele tinha um conceito de adoração única, um conceito de que havia um único Deus. E a Torre de Babel, ela é um divisor de águas. A Torre de Babel, ela insere um campo novo, que chama-se idolatria. Ela insere um campo novo, que chama-se politeísmo, adoração a vários deuses. Deus, quando dá essa punição sobre o homem, inserindo vários idiomas para que eles não pudessem se entender e concluir aquela construção, aquela aberração que seria essa Torre de Babel, eles são espalhados pela terra. A partir dali acontece o que Deus queria, eles são espalhados pela terra, agora com idiomas diferentes. Só que junto com isso, eles levam as suas falsas adorações. Junto com isso, eles levam a adoração a vários deuses. E aconteceram fatos, meus amados irmãos, ali, que geraram coisas que nós vemos nos dias atuais. Por exemplo, essa Torre de Babel e essas torres, esses zigurates, que ao longo dos anos depois foram construídos. Ali
nasceu a leitura das estrelas. Era esse portal dos céus. Céus também entendido como portal dos planetas, como portal das estrelas. Ali nasce a leitura das estrelas. Ali nasce o mapeamento astronômico que eles fizeram. Ali nasce a influência da vida humana pelos astros. A vida humana passa a ser influenciada pelos astros. Ali nasce o zodíaco. E o zodíaco, ele é conhecido pelas constelações. Temos ali constelações de Gêmeos, constelações de Touro, de Virgem, de Sagitário, que é uma mistura de homem com cavalo. Por quê? Porque esses homens, quando faziam essa leitura das estrelas, eles viam formatações no céu. Você lembra, quando a gente é criança, a gente olha para o céu, vê uma nuvem parecida com um animal, vê ali aquele formato da estrela está parecido com isso. Então, eles tinham essa leitura e montavam, traziam aquilo para a realidade deles, como se aquilo fosse uma comunicação com os deuses dos céus. Os falsos deuses trouxeram isso para a realidade deles. E Deus, ele vai condenando isso. Deus, ele vai depois inserindo isso na lei para reprimir esse tipo de atitude do homem. Eu quero que coloque, por favor, Deuteronômio 4:19, para ver que o que estamos falando aqui tem base bíblica. Deus, ele condena esse tipo de postura. Olha só o que diz aí a palavra aí atrás. Uma ordem de Deus para o seu povo. Que não levante os teus olhos aos céus e veja o sol, veja a lua, veja as estrelas, todo o exército dos céus. O que é o exército dos céus? São todos os astros. E sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Olha só Deus condenando aí a adoração aos astros, às estrelas, que eram o que eles faziam. A partir desse momento, meus irmãos, depois da Torre de Babel, começa uma forte influência espiritual nos filhos da desobediência. Era uma grande influência de Satanás a ensinar os homens a invocar os demônios. Satanás ali, ele usa uma brecha e ele entra no coração do homem para inserir uma falsa adoração. A partir desse momento, no tempo da Babilônia, que Babilônia e Babel são sinônimos, e Babilônia nasce aí, nesse local, com esta torre, a partir desse momento, os homens se tornam idólatras, os homens se tornam espíritas, espíritas no sentido de ter contato com espíritos, de interagirem, se relacionarem com os espíritos. Aí nascem os cultos pagãos, aí nascem os ritos pagãos, as solenidades, as representações de forma visível. É nesse momento que eles olham algo no céu e ali eles fazem aquela imagem de escultura, embora fosse rústica, eles fazem aquilo e a gente vai compreender isso porque Abraão, ele sai de uma terra, Ur dos Caldeus, que era uma terra idólatra. Deus pega um idólatra chamado Abraão e através dele promove a restauração do seu nome na humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele não é descendente de Cã, Abraão é descendente de Sem. Nimrod é de Cã, de um dos filhos, e Abraão é de Sem. Então, nós vemos aí, meus amados irmãos, o nascimento da idolatria pelo mundo. Ela se espalha pelo mundo. Você vai ver aí imagens arqueológicas na China, desses zigurates, dessas torres. Você vai ver elas espalhadas ali em Machu Picchu, no Peru. Você vai ver pelos incas e maias no México. Então você vai ver esses zigurates, essa forma, esse portal dos céus, que era a forma que eles entendiam de fazer essas leituras de mapas astrais, leituras das constelações. Você vai ver isso espalhado pelo mundo, porque os homens se espalham. É bem verdade que nasce coisas boas nessa época. Nasce, por exemplo, o relógio, eles pegam o calendário, começa a nascer a partir desse estudo. Mas quando eles entraram para o campo espiritual, eles trouxeram aberrações. Então nós vemos que Satanás ele influencia a humanidade a partir disso. A gente precisa compreender que o satanismo ele é um corpo com vários braços. O satanismo ele é um corpo com vários braços, aonde tem derramamento de sangue, aonde tem pactos voluntários, pactos involuntários, aonde tem feitiçarias, bruxarias, e um desses braços chama-se idolatria.
Um desses braços chama-se idolatria. Então, isso tudo ativa o mundo espiritual. E Satanás, ele entra como sendo uma criatura adorada pelo homem através desta Torre de Babel. A partir da Babilônia se espalha pelo mundo todo e a gente vai ver então Deus sempre condenando isso e Deus trazendo a base da Torre de Babel como a cabeça de toda a idolatria, de todo o paganismo ao longo de toda a Bíblia. Eu queria que colocasse, por favor, Apocalipse 17. A gente vai ver no último livro da Bíblia, Deus narrando esse tipo de situação. 17, versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. Próximo. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Só até aí. Então perceba que Deus ele sempre vai trazer a nomenclatura para as abominações, para aquilo que é inverso à sua lei, a Babilônia, o nome da Babilônia. Ele trazendo aí como a mãe de todas as abominações. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente tem que compreender o seguinte, quando nasce essa idolatria ela vai gerar, irmãos, tem estudos arqueológicos que falam de um panteão politeísta de vários deuses na Mesopotâmia, que aproximadamente os pagãos, eles tinham 5.000 tipos de falsas divindades como adoração. Olha só como se espalhou pelo mundo. Mas a gente vai ver que ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, essa falsa adoração, ela girava em torno de 3 personagens. Nimrod como um governador, ele como um estadista e como uma autoridade espiritual que se tornou com esta Torre de Babel, ele se torna como um tipo de Deus. Ele passa a ser adorado. E com a sua morte, ele se torna nomeado ali pela sua esposa, que alguns estudos dizem que era sua própria mãe, outros não. Mas esse fato não interfere no que aconteceu efetivamente. Essa mulher, a sua esposa chamada Semíramis, na morte de Nimrod, ela proclama Nimrod como um tipo de Deus, como o Deus Sol. E ele passa a ser adorado por todos. E ela se auto-intitula como um tipo de deusa, a deusa mãe, ou a deusa lua, ou a deusa estrela. Ela se intitula com isso, e ela vai variando de nomes ao longo dos séculos pelos séculos. E ela tem um filho, esse filho de nome Tamuz. E a idolatria, ela gira em torno dessa trindade. Essa falsa idolatria gira em torno dessa trindade. Nimrod, Semíramis e Tamuz, o seu filho. E nós vamos ver isso em algumas situações. Jeremias 7, 18. O próprio profeta Jeremias, Deus falando pela boca dele, ele vai falar acerca dessa adoração a uma rainha dos céus. Vai narrar isso, olha só. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus. Olha aí a Bíblia dizendo. E oferecerem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Vai para Jeremias 44, 25. Novamente, o profeta Jeremias, ele vai trazer a mesma informação. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o cumpriste por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos, que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus, e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, os vossos votos, e perfeitamente cumpri-os. Olha só, trazendo a informação no livro do profeta Jeremias, falando sobre uma rainha dos céus. Era a adoração pagã que estava disseminada no meio do povo, e o povo de Deus, ele trouxe para Israel essa idolatria, e isso levantou a ira de Deus, e que ocasionou 70 anos de cativeiro babilônico. Porque Deus, ele entrou com a justiça dele, pelo próprio povo dele ter entrado nessa idolatria.
A Enciclopédia Britânica, depois você pode pesquisar aí, ela vai dizer que essa Semíramis, ela foi a primeira sacerdotisa de uma religião no mundo. Ela foi a primeira sacerdotisa de uma religião no mundo e depois passou a ser adorada assim. Tem vários achados arqueológicos que ela vai tendo vários tipos de nome diferente, mas sempre a mesma personagem depois pelos anos dos anos. E ela tem esse filho Tamuz. Ah, pastor, mas a informação do filho, o senhor falou da Semíramis, mas falta do filho Tamuz e falta do pai, Nimrod, que seria o tal Deus Sol. Aonde está essa informação na Bíblia? Vamos ver? Vamos lá para Ezequiel 8:13. Ezequiel 8:13. E disse-me: ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou a entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. E eis que estavam ali, olha só, mulheres assentadas chorando por quem? Chorando a Tamuz. Chorando a Tamuz, o próximo. E disse-me: vê isso, filho do homem, ainda tornará a haver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estava ali à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor. E com o rosto para o oriente, eles virados para o oriente, adoravam o sol. Está escrito ali, ó, na televisão, adoravam o sol. Então a gente vai ver aí a trindade pagã. A trindade aonde eles adoravam, que era o Deus Sol, tinha a mulher, a Semíramis, a rainha dos céus, e vamos ver o filho, o Tamuz. Isso foi abominação aos olhos do Senhor. E esse tipo de trindade, meus amados irmãos, ela vem pelos séculos dos séculos, só mudando o nome, só mudando o conceito, mas eles permanecem porque Satanás, ele continua com o seu plano original. Ele só vai mudando a roupagem. Entenda algo. Em Gênesis 3,15, Deus faz uma promessa. Deus olha para Satanás, para a serpente, e diz assim: olha, a semente da mulher, ela vai esmagar a sua cabeça. Quando a semente da mulher vir, ela vai esmagar a sua cabeça. Deus está prometendo ali a vinda de Jesus. Satanás, então, ele entende que Jesus vai vir. Se Deus falou que ia vir, ele ia vir. E o que Satanás, então, ele tenta fazer? Ele tenta adulterar a verdade da semente da mulher. Ele tenta ali trazer uma confusão à mente do homem, para que quando viesse a semente verdadeira, o homem estivesse confuso do ponto de vista espiritual, o homem estivesse confuso do ponto de vista religioso, o homem não conseguisse entender. Por isso que ele vai trazendo esse tipo de informação. A Bíblia, ela nos ensina a ter um único parâmetro. Qual é o nosso parâmetro? É Jesus. Paulo disse o quê? Aquele que é nascido de Cristo, nova criatura é. Então, nós somos nova criatura. O nosso parâmetro passa a ser Cristo. A partir desse momento, o apóstolo Paulo ele diz assim: sejam meus imitadores como nós somos de Cristo. É o nosso único parâmetro. É Jesus, não é outro. Mas o conceito pagão, ele traz inúmeros parâmetros. Ele traz inúmeros contextos, inúmeros entendimentos. E é isso que Satanás tentou inserir na humanidade e conseguiu fazer. Aí Jesus veio para descortinar e desconstruir esse tipo de coisa, porque a Bíblia vai dizer que o Filho de Deus veio para desfazer as obras do maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui o nascimento de uma mãe com um filho, e a história também vai dizer que ela leva esse menino para um bosque, e ali ela começa a flagelar este menino, e ela pega o sangue desse menino e passa nas árvores. E aquilo gera uma adoração às árvores no meio do bosque, aonde Deus também vai repudiar isso. Nós vamos ver na palavra. E nós vamos ver que essa religião, ela se espalha pelo mundo. Essa adoração dessa falsa mãe, dessa falsa rainha, com este filho pequeno chamado Tamuz. A gente vai ver que na Fenícia, o nome deles é Astarote Baal. A gente vai ver que na Assíria, o nome deles é Ixatar e Irana. A gente vai ver que no Egito, eles são Ísis e Osíris. A gente vai ver que na Grécia, eles são Afrodite e Eros. A gente vai ver que em Roma, eles são Vênus e Cupido.
E a gente vai ver que na igreja romana, eles são rainha, mãe e um menino. Eles vão mudando de nome, mas são os mesmos personagens. São os mesmos personagens. A gente vai ver umas fotos aí depois. A adoração era a mesma. O que mudava eram os nomes, de acordo com o padrão das civilizações. As civilizações, elas foram mudando, as civilizações foram se adequando com o decorrer dos séculos, e o nome dessas pseudo-divindades, elas foram sendo mudadas, mas eram as mesmas. Era o que Satanás tinha inserido. E um dos objetos de adoração é justamente as árvores, em decorrência dessa atitude de Semíramis com esse menino Tamuz. Vamos ver um versículo? Deus condenando isso. Está em Deuteronômio 12, 2. Olha Deus falando aí, está na lei dele. Totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuíreis serviram seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, e debaixo de toda árvore frondosa. Próximo. E derrubareis os seus altares, e quebrarei as suas estátuas, e os seus bosques, olha, bosques, as árvores, queimarei a fogo, e destruirei as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagarei o seu nome deste lugar. Você está vendo Deus já falando da questão de adoração de árvore. A gente vai ver ainda em Deuteronômio, eu quero que vá para o capítulo 16, porque eu gosto de fundamentar tudo na palavra. Porque como eu estou falando de contexto histórico, de arqueologia também, então a gente tem que ir para a palavra para a gente firmar e deixar amarrado a situação. Deuteronômio 16, 21. Olha a ordem de Deus. Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. O próximo. Nem levantarás imagem, a qual o Senhor teu Deus odeia. Você está vendo aí? Deus ele fala para não plantar árvore. Por que Deus está dizendo para não plantar árvore junto ao altar? Porque existia adoração também às árvores, aos cedros. Porque o inimigo ele é imitador, irmãos. Então, se Deus ele fala de uma árvore chamada árvore da vida, que é a que nós vamos ter direito, ele também tenta inserir no conceito pagão árvores. Ah, pastor, mas tudo não é de Deus? Tudo não foi criado por Deus? Sim, tudo é de Deus. Do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos os habitantes que nela habitam. Mas a gente precisa compreender que a partir do momento que eu pego algo natural e eu consagro ao demônio, aquilo deixa de ser natural, do ponto de vista espiritual. Você quer me compreender? Imagine aquelas religiões que têm aquelas folhas de arruda, onde aquelas pessoas pegam aquelas folhas de arruda que fica chamando de benzer, né? Aí fica batendo nas costas. Bate nas costas de um, bate nas costas de outro, como se fosse ali inserir alguma situação espiritual. Aquela folha de arruda é uma folha natural. Mas eu pego aquela folha e eu a transformo num instrumento de solenidade espiritual. Você está vendo? É a mesma coisa, eu tenho uma planta que é chamada espada de São Jorge. É uma coisa natural, essa planta. Não tem nada a ver, ela está ali plantadinha, no canto da minha casa, na rua. Mas aí, se eu insiro a minha adoração em cima daquela planta, dizendo, essa planta me protege, essa planta não vai entrar nada aqui dentro da minha casa. Então eu já estou transformando espiritualmente a característica daquela planta. E isso vai gerar algumas consequências. Então a gente vê que aconteceu isso aí com relação às árvores. Vamos ver outro versículo? Vamos ver segundo livro de Reis, 17. Deus também condena, segundo Reis 17, versículo 16. Olha Deus falando aí. E deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagem de fundição. Dois erros. E fizeram, olha aí, um ídolo do bosque. E adoraram perante todo o exército do Senhor e serviram a Baal. O próximo. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso provocaram a ira. Foi o tempo do rei Manassés. Então eles fazem isso daí, aí é uma adoração a árvores. E Deus ele vem diretamente condenando isso na sua lei, e também ele proclama isso em Jeremias. Eu queria que colocasse também Jeremias 10, versículo 2, para a gente ver. Deus ele vai trazer aí uma informação preciosa para a gente, para o nosso estudo aqui, meus amados irmãos.
Assim diz o Senhor, não aprendeis o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais nos céus. Olha aí, Deus falando novamente da adoração olhando para o céu. Porque eles se atemorizam às nações, o próximo. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois eles cortam-se do bosque o madeiro, uma árvore. Obra das mãos de artífice, feita com machado, próximo. Com prata e com ouro enfeitam, olha aí, e com pregos e com martelos o firmam. Firmando o quê? A árvore, irmão. Para que não se mova. O que é uma árvore enfeitada, meus irmãos? Tente lembrar na sua mente o que é uma árvore enfeitada. Às vezes a gente acha que não significa nada, mas significa sim. E eu quero aqui trazer uma informação para vocês. Eu não estou aqui querendo ser um destruidor de reuniões familiares, nada disso. Eu sou a favor, tem que se reunir. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, irmãos, é ativar o conceito da verdade. Porque a árvore de Natal, ela, ao século dos séculos, ela vem disso aí. Se você for pesquisar a história do Natal, porque não é a nossa aula aqui, senão seria uma outra aula sobre a história do Natal. A gente vai ver a história real do Natal, do que vem. Se Deus quisesse que a gente soubesse o dia que Jesus nasceu, ele tinha botado na Bíblia. Mas não significa dizer que nós não vamos adorar a Deus no período de Natal. Não significa isso. Qual é o nosso conceito de Natal? Sacrifício, cruz, redenção, perdão dos pecados, nosso Salvador, nosso Redentor, ceia do Senhor, comunhão familiar. Está preparando comida naquele dia? Coma bastante. Tem que ser mesmo, a gente tem que se confraternizar, todo mundo junto. Mas a gente precisa compreender que existem conceitos pagãos de forma periférica, que a gente não pode inserir na nossa realidade. Por quê? Porque aquilo dali é um influência. Aí você diz, pastor, mas eu não adoro a árvore de Natal, não. Eu sei, mas você está debaixo de uma ambiência. Você está debaixo de uma ambiência espiritual. Então, se você não estiver ligado no seu coração, repreendendo, dizendo assim, hoje a adoração é a Jesus. Eu repreendo tudo que não seja do Senhor no dia de hoje. Você tem que ter esse conceito dentro do seu coração para que você seja protegido. Porque senão, espiritualmente, eu vou trazer esse exemplo para você entender. É como um fumante passivo. Tem um fumante ativo, que é aquele que fuma porque quer, e tem um fumante passivo que está perto dele, e ali ele está sendo influenciado pela fumaça do fumante ativo. Junina. Tem que ter cuidado com essas coisas, mas a gente tem que criar o conceito no nosso coração, que nós estamos só para servir a Deus. Então, quando você entra nesse ambiente, você já entra num conceito de adoração, você já entra ali ligado, ensina, para você não ter influência nenhuma negativa, e você não trazer sobre você qualquer tipo de influência maligno, porque lembre-se que o maligno ele nunca vai mostrar a cara que ele é, ele sempre vai vir como a vovozinha, em vez de vir como o lobo mau. Porque se ele mostrar a cara que ele realmente é, todo mundo sai correndo. Ele tem que vir camuflado, para que ele haja influência. Lembra que a Torre de Babel, um dos conceitos dela é portal dos céus? Por que será esse nome de portal? Será que dentro desses conceitos pagãos também não se abrem portais? Será que ali também não gera-se influência? Lembra que o mundo espiritual ele é legalista. Foi preciso vir alguém sem pecado, não pecar, se fazer homem, para pagar o nosso erro, para morrer por nós na cruz. Era um conceito legal do mundo espiritual. Jesus fez isso. Também os outros conceitos ainda permanecem. Eles são imutáveis. E nós precisamos nos ligar a Deus para não cometer o mesmo erro. Continue a participar de festas de Natal com a sua família. Continue a estar reunido com todos, comendo. Mas você que é cristão, você que agora sabe o que significa realmente isso, esteja ligado, esteja em conexão com Deus, não se dissipe com as informações seculares, fica ali, fala assim, eu estou aqui com Deus, eu estou em adoração, eu estou em louvor, eu estou em cântico, eu estou no meu coração ligado ao Pai, amém? É isso que nós viemos trazer aqui para todos vocês. Então, com esse nascimento de idolatria pelo mundo, nascem todas as religiões, e as religiões elas passam a ser fundamentadas e elas ficam sobre o alicerce do espiritismo.
né? A gente vai ver que o budismo, ele também fala sobre reencarnação, né? Uma pessoa falecida por um momento de transição ali, nasce para uma, aí tem ali um hinduísmo, tem as religiões africanas, que também mexem com questão de reencarnação. O espiritismo, ele começa também a adorar os mortos, ele começa a cultuar a criatura no lugar do Criador. É isso que acontece aqui. E a gente vai ver que esse conceito de idolatria, entre Nimrod, entre Semíramis, entre Tamuz, ele vem mudando de nome, ele vem surgindo com outros tipos de nome, eles aparecem para nós, são os mesmos personagens com outros nomes. Ah, pastor, mas como é que eu sei que isso acontece? Acontece nos dias de hoje, irmão. Nos dias de hoje acontece. Você quer ver um exemplo? Vai para a religião lá na Bahia, religião africana. Nós temos na religião romana a Senhora dos Navegantes. Qual é o nome dela no contexto africano? Iemanjá. Nós temos ali São Jorge. Qual é o nome dele no conceito africano? Ogum. Não mudou os nomes, mas são os mesmos. Isso acontece nos dias de hoje, acontecia antes e vai continuar acontecendo. E a gente precisa compreender que isso é uma verdade. E Deus, ele vem condenando. Satanás, ele não mudou o seu modus operandi. Ele continua a operar na idolatria da mesma forma. O que ele vai fazendo é mudando a roupagem. Mas ele continua a operar da mesma forma. E ele sempre é assim. Quando nasce Moisés, no Egito, o que ele faz? Ele usa Faraó para matar os primogênitos. Depois de 2000 anos, nasce Jesus, o libertador. O que ele faz? Ele usa Herodes para matar as crianças. É o mesmo modo de operandi, ele não muda, ele permanece da mesma forma. A gente precisa compreender que estamos inseridos dentro desse conceito espiritual, e a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quanto mais a gente conhece a verdade, mais inimigo do mundo a gente se torna. Louvado seja o nome do Senhor. Abre Deuteronômio, por favor. 18, 9. Aí Deus vai condenando toda a prática, todo tipo de prática. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Olha, para Deus as nações fazem abominações. O próximo. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Aí, né? Cuidado, esse negócio de pula fogueira, está repreendido em nome de Jesus. Está dizendo aí, não passe pelo fogo o seu filho. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, o próximo, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Aí passa o próximo. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações do Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então você percebe que Deus, ele condena todo tipo de idolatria. A adoração única e verdadeira é através do seu Filho, Jesus Cristo. Todas as outras são condenáveis. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus vem em Êxodo 20 e justamente ele relembra o povo. Quando ele tira o povo lá do cativeiro egípcio, ele relembra o povo. Ele fala: olha, eu estou tirando vocês de uma terra pagã. Eu estou tirando vocês do meio de uma idolatria, do meio de um politeísmo, adoração a falsos deuses. Eu destronei todos os deuses dali. Todos os deuses Deus destronou. E eu acho lindo, irmãos, que a Bíblia ela vai dizer aqui, ó, que as 10 pragas do Egito era Deus destronando aquelas falsas divindades em cada uma delas. A gente vai ver Ísis, a deusa do Nilo. Teve as suas águas transformadas em sangue. Primeira praga. As rãs. A deusa do nascimento, ela tinha a face de uma rã, a cara de rã. Aí das destrona a divindade também. Aí nós temos Sete, o deus do deserto. Ele foi desmascarado por piolhos e pelaquela poeira, o vento que levou a poeira para a cidade. Ali também destrona esse. O Atshit, que é simbolizado pela mosca, essa falsa divindade, ela é destronada também pela ação de Deus, mandando as moscas para lá. A Sekhmet, o deus das doenças, o deus da peste, que não puderam curar pessoas
com as pragas que Deus enviou. Aí tem Osíris, o deus da agricultura, Deus acabou com ele também. Tem, finalmente, os primogênitos, que Deus mata os primogênitos do Egito, ali mostrando que só existe um primogênito, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que é o primogênito, aquele que não muda, que é desde o princípio, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o único Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê o poder de Deus manifesto ali. Aí Deus vem tirando o povo e lembra o povo com Êxodo 21. Deus dizendo, olha, eu sou o Senhor vosso, sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Próximo. Não terás os deuses diante de mim. Deus avisando do povo, não tenham outros deuses, esqueçam esses deuses, eu sou o único, eu sou aquele imutável, eu sou aquele que vai conduzir vocês à vitória. E só aqui para título de curiosidade, para vocês terem uma ideia, ali em Êxodo 34, quando Moisés subiu no Monte Sinai para falar com Deus, a Bíblia diz que o povo se corrompeu, eles fundiram um bezerro de ouro, não é verdade? E aquele bezerro de ouro, irmão, se vocês forem pesquisar aí na internet, ali, o nome daquele bezerro na mitologia egípcia é Apis, que é um deus mediador entre homens e as divindades. Olha só, o conceito egípcio desse touro é isso. É um deus mediador entre os homens e a divindade. Então, o que o povo tinha em mente ali? Ah, Moisés foi embora, Moisés não vai voltar, fazer esse touro, esse bezerro de ouro. Foi isso que o povo fez ali, abominação aos olhos do Senhor. Então, já está terminando a nossa aula. Eu quero só trazer aqui que Deus condena a idolatria em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, Deus condena. Eu quero ler a primeira carta de João, 5:21, para a gente mostrar que Deus condena. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aí, amém. Está escrito aí claramente, não tem nem o que se interpretar nesse versículo, né? O próximo que eu quero ler é Apocalipse 22, 14, 15. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nela pelas cidades. Mas ficarão de fora os cães a todo momento. Meus amados irmãos, e qual a consequência da humanidade? Por ter se tornado idólatra. Qual a consequência da humanidade? Romanos 1, 21. Gera consequência. Todo erro diante de Deus gera consequência. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Próximo. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. De seus corações a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Próximo. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então a gente vai ver, meus amados irmãos, que Deus entregou o homem a si mesmo. E nada pior para o homem do que ser entregue a si mesmo. Deixaram de adorar, tendo esta reflexão. É o que estamos vivendo hoje. A humanidade deixou de adorar a Deus para adorar a criatura. E não só isso, meus amados irmãos. A igreja do Senhor também precisa se colocar num grau de arrependimento. Porque muitos de nós também precisamos nos adequar. Precisar ajustar em muitas circunstâncias. É uma verdade isso. É preciso uma mudança, é preciso um arrependimento contínuo. Eu quero trazer aqui o que a Bíblia nos ensina para que essa circunstância que estamos vivendo, para que ela mude. Está em Jonas, capítulo 3. Para que ela mude, para que a gente venha a ter de Deus a sua misericórdia, que a gente venha a ter de Deus a mudança nos ares em que estamos vivendo. Está aqui, ó, Jonas 3, pode abrir, 1. Vamos passando rapidamente. E vê a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Perceba que Nínive
é a cidade de Nimrod, ou seja, uma cidade idólatra. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias a caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho e pregava, dizendo: ainda 40 dias, Nínive será destruída. E os homens de Nínive eram em Deus, olha, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Espera aí, jejum. Proclamaram o jejum. Jejum é uma ferramenta? É, mas não é a única. Jejum não é a única ferramenta para se mudar a circunstância de uma nação. Não é isso que esse livro ensina. Olha o próximo. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se em cinza. Isso é humilhação. Próximo. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo: homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não lhes dê alimentos, nem bebam água. Jejum. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus. E convertam-se, olha aí, convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Segunda ferramenta. Primeira ferramenta, jejum. Segunda ferramenta, humilhação. Terceira ferramenta, reconhecimento dos pecados. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados todo dia. Todo dia eu penso coisas que não agradam a Deus, eu deixo de fazer coisas que deveria, eu peco por omissão, peco por ação. É necessário o povo se arrepender dos seus pecados, dizer a Deus: Senhor, sonda-me, vê se há em mim um caminho mau e me conduz pelo caminho da verdade. O próximo, por favor. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da ira, de sorte que não pereçamos. Deus mudou ou não mudou o quadro de Nínive? Deus mudou. Deus mudou, mas só com jejum? Não. Não é só com jejum, é um arrependimento. Eu creio que estamos num tempo, irmãos, em que a igreja tem que se prostrar com a cara no chão, chorar, se arrepender, pedir a Deus misericórdia, todos nós unidos, para que o Senhor venha a sarar a terra. E eu quero terminar esta aula com 2 versículos, para terminarmos, amém? Colossenses 1, 16. Colossenses 1, 16, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, o Senhor Jesus Cristo. Ele, antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Agora vai para 1 Timóteo 2, 5, para nós encerrarmos a nossa aula dizendo: nós temos um Deus vivo, que ele não é feito por mãos de homens. O nosso Deus é um Deus que reina absoluto, e está acima de todas as coisas. Tudo foi criado por ele. E a Bíblia, ela ainda vai me dizer que só existe um mediador entre os homens e Deus, que chama-se Jesus Cristo. Eu quero dizer que aqueles homens precisaram de uma torre de Babel para ter um link e invocar, seja lá o que for, os demônios, o que eles fizeram. Mas nós não precisamos de uma torre. O nosso Deus desceu na terra, se fez semelhante a homens, comeu da nossa comida, bebeu da nossa água, sofreu as nossas aflições, sofreu as nossas angústias, nos entende, nos conhece como somos verdadeiramente. E ele é aquele que é o remidor dos nossos pecados, aleluia, aquele que nos defende, aquele que nos protege, que é o único digno de honra, o único digno de glória, o único digno de louvor, o único digno de tributo, o único digno de adoração. Só ele e mais ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos terminar vendo algumas imagens para trazer aqui marque todas, por favor, para trazer aqui uma ilustração do que falamos, para que vocês venham a entender, irmãos. Glória a Jesus. Vamos aqui. Nós vamos mostrar algumas imagens, eu acho que vocês vão conseguir ver aí na televisão. Olha só, irmãos, aí é uma ilustração de Nimrod, o que seria esse homem, logicamente que é uma ilustração apenas. Tem aí o que seria a torre que ele estava construindo. Esta torre aí, atrás, ele como um falso Deus, uma falsa divindade querendo ser adorado. Uma próxima imagem.
Temos aí o que seria uma estátua dele, já proclamado como um falso Deus, sendo adorado por todos ali, naquela terra pagã chamada Babilônia, próxima. Aqui nós temos uma imagem de Semíramis, né, nos achados arqueológicos, e olha a semelhança com a imagem da Estátua da Liberdade, que é a mesma pessoa. Eu digo para vocês que os estudos de ocultismo, a gente vai ver estudo de ocultismo, que essa Estátua da Liberdade é uma personificação dessa Semíramis, assim como aquela mulher da nota de $1, da nota de R$1 também que é um tipo de adoração. A próxima. Aqui a gente vê ainda a Estátua da Liberdade e perceba, Nimrod, ele era um tipo de Deus Sol. Então, essa estátua ela está levantada para cima ali com aquela tocha, fazendo menção a ele. Faltou eu dizer aqui para vocês que, devido a essa adoração do Deus Sol, nasceu as velas, nasceu as fogueiras, que era uma forma de reverenciar aquele que iluminava. Então, essa tocha levantada para cima aí é uma simbologia oculta da adoração ao Deus Sol pela Semíramis. Próximo. Temos aí achados arqueológicos de Semíramis ali, e Nimrod, do lado, tem no meio ali uma esfera que simboliza o Sol, né? Onde a adoração a esses falsos deuses. O próximo. Temos aqui as corujas, ó. Cuidado com essas corujas em casa, de enfeite, em nome de Jesus. Temos aqui as simbologias, isso é tudo simbologia, irmãos, pagã. Temos aqui ao longo dos séculos, ela mudando, né, a roupagem, ela com o pequeno Tamuz, ali mudando, ó. Temos ali na Fenícia, temos ali na Mesopotâmia, temos ali a mãe, a virgem e o menino, também ali a igreja romana no meio, temos ali na religião egípcia, né? Ali também nós precisamos compreender, irmãos, que ao longo da história, a mitologia, a religião, elas vão se misturando, tá bom? Então, essas coisas eram tudo verdade, passando. Aqui temos uma religião romana, primitiva, que adoravam a Vênus com o pequeno Cupido. Era uma adoração que existia ali, também em Roma. Passando o próximo. Aqui nós temos no dia de hoje, tá? Essa estátua daí, ela está em frente a uma catedral da igreja romana. Nós precisamos compreender, qualquer dia desse eu trago esse estudo aqui, que cerca de 300 anos depois de Cristo, o imperador Constantino, ele se converteu ao cristianismo, mas ele tinha um coração totalmente voltado ao paganismo. E ele inseriu todos os deuses gregos, ele inseriu que existia uma adoração disseminada no meio do povo. Nós precisamos compreender que o povo era analfabeto. Então, o povo adorava deuses gregos, deuses romanos, e ele inseriu aqueles deuses no cristianismo. Tá? Foi uma mistura, foi a paganização do cristianismo, nasceu nessa época, por isso nós temos hoje todas essas falsas divindades com os nomes bíblicos. Próximo. Temos aqui como ela é hoje, adorada ainda, prostrada por muitos, né? É Semíramis com um pequeno Tamuz no braço ali. Próximo. Aqui uma estátua na Grécia, tá bom? Temos ali a deusa Hera, com um pequeno no braço também, a mesma identidade, tem ali um símbolo maçônico embaixo, compasso, tá bom? Logo embaixo ali, não sei se você consegue enxergar, que a maçonaria também ela está por trás dessas questões. O próximo. Temos aqui, ó, a família unida aí. Temos ali o conceito egípcio, a família, tá ali Osíris, Íris e Horus, os deuses que são os mesmos, e embaixo nós temos ali Zeus, Hera e o pequeno bebê ali nos pés de Zeus. Ali embaixo, lá na Grécia, são os mesmos também. Nimrod, Semíramis e Tamuz. Temos aqui uma plataforma de adoração ao Deus Sol. Ao Deus Sol, ou também chamado... Fugiu o nome agora. Invictus. Também é o nome desse Deus. Passando o próximo. Aqui, olha só, irmãos, que curiosidade. Bandeiras, nações foram consagradas a eles, nas suas fundações. Você vê aí o sol com o rosto, na frente você vai ver isso em outras bandeiras. Só coloquei dos dois países vizinhos nossos, Uruguai e Argentina. E, coincidentemente, que não é coincidência, o Uruguai, você pode pesquisar aí, é o país mais ateu da América Latina. E a Argentina, saiu o Papa lá, esse Papa Francisco, é de lá. Então temos aí, não é coincidência, existe um porquê dessa adoração ao Deus Sol. Aí, pode passar o próximo. Temos aqui
uma catedral, um desenho de um tipo de Cristo que está desenhada na catedral, e ao lado nós temos uma estátua do deus Apolo, na Grécia. Veja a semelhança dessa estátua com essa imagem, e eu quero que você olhe para essa mão direita desse falso Cristo aí. A mão direita dele está com o dedo aí para cima, e é um símbolo pagão, um símbolo satânico, e temos ali também a mão naquele livro, que também é um comprimento maçônico. Se você for pesquisar aí, você vai achar isso também, é uma simbologia da maçonaria, o satanismo inserido nisso, tem um porquê disso. Nós temos ao pé dele ali também imagem, uma senhora ali aparecida ou desaparecida, não sei o que é, mas está ali. Vamos ver outro. Olha aí, temos a estátua aí de Pedro, tá? Lá na Basílica de São Pedro, que eles dizem que é o apóstolo Pedro, essa estátua, tá bom? Nós percebemos ali ele também com o dedo para cima, do mesmo jeito, na chave, que eles querem dizer que é Mateus 16, né? Dar-te-ei a chave, que ligado na terra será ligado no céu, mas na verdade não é. Porque a imagem do lado, ela já mostra ali outro Deus, né? Temos ali o Deus Apolo, ali, o Deus Júpiter. Esse é o Deus Júpiter na Grécia. Olha a semelhança, olha como eles são iguais, parecidos, tá bom? Só trocar o nome foi o que Constantino fez. Ele inseriu o paganismo da Grécia no cristianismo. Isso que se tornou essa devassidão aí. A próxima, olha o dedo dele. Lembra do dedo do outro lá? Olha o dedo de Pedro ali para cima. Agora olha essa próxima imagem aí. Aqui nós temos Bafomé, que é o deus da maçonaria e é o deus de todo o ocultismo, tá? Satanás aí, a personificação de Lúcifer, uma mistura de mal com ser humano, e uma das suas simbologias é o dedo para cima. Percebam que tudo está interligado, o mesmo dedo que está lá dentro daquelas catedrais, daquela circunstância, é esse dedo para cima. Na imagem à direita, nós temos uma mistura andrógena, de homem com mulher, que são esses seios aí. Tudo isso também traz essa devassidão. Temos crianças ali, os efeitos destrutivos que tem trazido as crianças, que tem trazido, meus amados irmãos, o homossexualismo aí potencializado, também vem dessa figura que está inserido nos contextos. Nós vemos que tudo isso é ocultismo. Qualquer dia desse eu trago uma aula sobre ocultismo. Tem uma próxima imagem. Aqui alguns livros, também para não dizer que eu peguei informações assim vazias no vento. Temos ali as duas Babilônias, você vai achar desse escritor aí, Slop. É um livro escrito no século XIX, tá bom? Nele você vai ter muita informação fidedigna. Temos ali 201 respostas ali do pastor Abraão de Almeida, também tem respostas arqueológicas, históricas. Oi? Agora, parou agora, na hora que você terminou ali o então voltou. Voltou, né? Tá virando, Voltou. Eu tinha falado desse livro? Deu tempo de falar dos livros? Fala de novo. Olha, tá? E trazem informações, as duas Babilônias, do escritor Alexander Slop. E temos ali a enciclopédia bíblica de temas femininos. O nome da escritora eu não estou conseguindo enxergar aqui. Alide Smith. Ali tem informações sobre Semíramis, essa questão toda que eu lhe trouxe com embasamento, amém? Então, meus amados irmãos, nós procuramos aqui trazer um pouco do que é a verdade por trás de tudo. Nós precisamos compreender isso para ter uma visão mais panorâmica. A Bíblia diz que nós devemos viver pela a palavra. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que aquilo que sai da palavra é maldito. Ainda que um anjo do céu venha, ou ainda que eu mesmo pregue algo fora da palavra, que seja maldito. Eu quero louvar ao Senhor pela oportunidade. Foi uma guerra essa semana para nós prepararmos essa aula. A glória é do povo de Deus. Eu creio que os irmãos aprenderam. Esse vídeo, ele vai ser depois postado no nosso. Depois você vai embaixo aí e marca o link, depois vai preenchendo lá, vai dando like, né, que diz, eu não sei como é, vai se inscrevendo nos canais para que a gente possa depois transmitir de forma independente. Eu rogo a Deus que Ele abençoe a cada um de vocês, que abençoe aqui o meu primo Mateus, que está aqui contribuindo de todo o coração para o reino, abençoe a casa da minha tia Sheila, enfim, um beijo no coração de todos, que Deus os abençoe, querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu rogo a Ti
que os olhos dos teus filhos sejam abertos, Senhor. Eu rogo a Ti, meu Pai, que eles sejam um atalaia da verdade, Pai, aonde eles pisarem a planta dos pés. Levanta esses homens e mulheres como profetas da verdade, Senhor, para confrontar a mentira, Senhor, e a enganação do maligno. Eu já declaro, Senhor, vitória ao teu povo, eu já declaro bênçãos, eu já declaro saúde, eu já declaro multiplicação, eu já declaro paz na vida de todos, em nome de Jesus, amém.